Você precisa estudar sobre a industrialização brasileira? Fique aqui que eu vou fazer um resumão para ti muito irado. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Chegou a primeira vez, coloca aqui abaixo o nome da cidade que você está assistindo e também qualquer dúvida que você venha a ter sobre esse grande resumo da industrialização brasileira. Vou colocar aqui ao lado algumas informações importantes aí para você ir anotando e não perdendo nada para detonar aí na prova de geografia, no seu Enem e no seu vestibular. É uma temática presente, sim, tanto nas provas do Enem como do vestibular, muito mais presente nos vestibulares do que no Enem. Sim, essa é a verdade, mas nós vamos cercar aqui para você detonar. Bora lá? Bom, quando a gente fala da industrialização brasileira, devemos primeiro caracterizar de um modo geral. A nossa industrialização, ela é tardia, demorou muito a acontecer. É só você lembrar que a Revolução Industrial foi no século XVIII e a industrialização do Brasil começa de fato a partir do século XX, 200 anos. A nossa industrialização, a nossa indústria, também, de um modo geral, ela é atrasada, né? Nós temos um atraso tecnológico. Então, essa é uma característica marcante. Industrialização tardia e uma indústria atrasada. Quando a gente fala da industrialização, a gente divide em períodos, em momentos. E o primeiro deles é o momento colonial. O que você tem que anotar aí é o que o período colonial ele não dá base para a industrialização brasileira. Se formos comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, sim, o período colonial nos Estados Unidos deu base para o seu processo industrial. Quando os ingleses migram lá para o seu novo território, através de uma colônia de povoamento, né, são fundadas 13 colônias, e as colônias do norte, dessas 13 colônias que ficavam pelo litoral dos Estados Unidos, vai começar o processo industrial. Então, sim, dá base para a indústria, mas no Brasil não. O Brasil, através de uma colônia de exploração, não deu base para a indústria, porque o período colonial foi marcado por dois momentos. O primeiro momento, conhecido como a Proibição, que vai até 1808, ou seja, Portugal proibia que o Brasil desenvolvesse suas indústrias. E o segundo momento, a partir de 1808, que é conhecido por um período da falência, aonde, através de um acordo de proteção, um acordo com os ingleses, devido à invasão francesa, né, todo o conflito entre Portugal e a França, Portugal vai, né, pedir ajuda à Inglaterra, e nesse acordo de proteção tinha lá um dos acordos, além de um valor que os portugueses deveriam pagar aos ingleses. Então, quando os portugueses chegam no Brasil, o acordo era feito que os produtos ingleses poderiam chegar no Brasil e nos outros territórios de Portugal com uma redução significativa de impostos. Tá, Marcelo, o que tem a ver? A indústria brasileira que estava engatinhando não consegue concorrer com a indústria inglesa, gerando falência. Repita, Marcelo, o período colonial não dá base para a indústria nacional. Dois momentos, o momento até 1808, que é marcado pela proibição, e o segundo momento, que é pós 1808, que é marcado pela falência. Tranquilo? Dominou? Ah, Marcelo, se eles perguntarem quais foram os primeiros tipos de indústria no Brasil, lembra, os primeiros tipos foram indústrias de bens de consumo. Marcelo, não era proibido? Era proibido, porém, a roupa dos escravos, vasilhames, potes, isso era, né, permitido fazer para abastecer o comércio local. E aí depois, então, quando o Brasil vai se industrializar? Getúlio Vargas. A partir de Getúlio Vargas, o Brasil vai se industrializar de fato. A economia do Brasil era baseada até então em ciclos econômicos, desde o pau-brasil, né, depois do açúcar, depois nós temos dos minérios, látex, e aí chega no café. E aí, nesse momento do café, é quando o Brasil estava pronto para se industrializar, e esse é o grande fator para a região sudeste ser a região mais industrializada do Brasil, porque aonde estava a produção de café, aonde tinha a maior parte da população, toda a grana, o governo, era ali na região sudeste. Quer dizer, então, Marcelo, que se de repente lá no ciclo do açúcar, no Nordeste brasileiro, o Brasil tivesse condições para poder se industrializar, fosse permitido, tudo isso, poderia ser a região Nordeste a mais industrializada? Com certeza. Deveria e poderia ser, sim, a mais industrializada.
Com a crise do café, gerado lá, né, pela crise D29, nosso grande comprador de café, os Estados Unidos, vai acontecer o que, Marcelo? Vai diminuir a compra do café, crise do café, e aí então o Brasil começa a mudar ali a sua grande, né, a seu grande potencial econômico, deixando de ser apenas um país agrário. Não quer dizer que ele abandonou a agro nem os minérios. Até hoje o Brasil é um país muito, né, colado às commodities, ao setor primário, à agropecuária, mas o Brasil começa de fato a se industrializar. Então é a partir de 1930. Quando tiver Vargas, anota aqui, você vai ter que saber que Vargas investe na indústria de base e também na mão de obra e na indústria nacional. Essas são palavras-chave para você achar aí nas questões. Vargas, base e nacional. Tá? Então ele cria a indústria de base. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né? A Petrobras são exemplos de algumas indústrias de base que ele vai criar. Vargas investe muito em obra, né? Muito em infraestrutura. Vargas vai criar as leis trabalhistas aí. Tudo isso potencializa, né, o governo de Vargas nesse processo industrial. Um detalhe importante, podem aparecer, já vi questões na prova falando, tá? Quais fatores que ajudaram o Brasil a se industrializar? O primeiro fator é o acordo com os Estados Unidos. O acordo tecnológico com os Estados Unidos permitiu o Brasil, por exemplo, criar a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O segundo, a venda de minérios. O Brasil vendeu muitos minérios aí, inclusive, né, para os Estados Unidos, né, sua indústria bélica comprando muito minérios do Brasil, deu muita grana para o Brasil e o Brasil investe esse dinheiro. E o terceiro, a Segunda Guerra Mundial ajudou o Brasil também. Como assim, Marcelo? A Segunda Guerra Mundial ajuda que o Brasil ficou livre da concorrência da indústria europeia, que né, foi o palco da Segunda Guerra. Após isso, Getúlio Vargas vai marcar um outro momento industrial aí para o seu esquema, seu resumão. Juscelino Kubitschek, JK, 50 anos em 5. Quando eu falei que Vargas era o quê? Base e nacional. JK não. JK é bens de consumo e internacional. Ele vai investir nas indústrias de bens de consumo e vai, na verdade, atrair as empresas internacionais. Então, as do setor automobilístico da linha branca vão aparecer aí no Brasil. Vai surgir o maior parque industrial brasileiro, que é o ABC Paulista. Naquele momento chamava ABC Paulista, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Tranquilo? E aí, então, essa é a característica da industrialização, né, de Juscelino Kubitschek. Investe em obras, investe em rodovias, culpa dele, que nós somos um país rodoviário, uma vergonha para um país continental, né, mas ele queria modernizar. Isso vai sucatear, assim, as ferrovias. Muda a capital do Brasil, pega muito recurso internacional e endivida o Brasil muito. Beleza? Acabou o JK, vem o governo militar, que é conhecido como milagre econômico brasileiro. O Brasil crescia de uma forma muito intensa. Esse crescimento está associado ao que você vai anotar de característica principal do governo militar na industrialização, que é a substituição das importações. O governo, sim, investe. Várias indústrias nacionais vão surgir com apoio do governo. Tá? E aí também investe muito em obras, através de muito empréstimo internacional. Isso faz a economia girar e o Brasil cresce como nunca. Não devemos esquecer, né, que vários organismos foram criados importantes no governo militar. Nós temos desde o setor agropecuário a Embrapa, né, todos os planos aí de urbanização fortemente criados nesse governo. E, além do mais, né, nós temos algo que é negativo, que é a ditadura, que é censura e muita corrupção, sim, só que não era, né, não aparecia devido à censura. Isso vai gerar uma grande crise no Brasil, associado também a essa forma de governar, né, do período militar, e a crise da década de 70. Duas grandes crises, a de 70 em si e a do final da década de 70, que vai estar associada à crise do petróleo. E aí gera muita inflação, né, muito desemprego, e vem a próxima década, que é a década de 80, conhecida como a década perdida. Muita inflação, né, hiperinflação na verdade, desemprego, crise econômica, desindustrialização, e aí o Brasil passa uma década muito difícil. Após isso, vai surgir o governo de Sarney. Né? O governo de Sarney vai criar os primeiros planos econômicos para superar essa hiperinflação, que é o plano cruzado, né, que vai ser criado, o plano cruzado 2, o plano Bresser, tudo planos aí que tentam controlar a hiperinflação, congelando preços e salários. E nenhum deles deram certo.
declararam falência, que a gente chama de moratória, e a economia, né, a moeda muda 2 vezes em poucos anos. Era cruzeiro, quando vem o Sarney muda para cruzado, e no final do Sarney muda para cruzado novo. A inflação era, né, assustadora. Depois disso, então, vem o governo de Collor. Né? O Collor ele vai ser eleito e vai criar o plano Collor, tentando superar a inflação. Tem que saber na industrialização no governo de Collor que é um processo, né, de privatização. É onde o neoliberalismo vai começar no Brasil, nesse governo de Collor, no final da década de 80, 89. Ele faz o confisco monetário com seu plano, muda a moeda de cruzado novo, volta a ser cruzeiro, para você ver como a inflação era gigantesca, né? O dinheiro perdia totalmente o valor, e o confisco monetário é onde, né, geram grandes perdas, principalmente para a classe média no Brasil. As indústrias também, né, em crise, um processo de desindustrialização no Brasil. Após esse momento, o governo Collor vai sofrer o impeachment, vem o Itamar Franco, que eu acho que é um governo injustiçado aí no Brasil, vice. É no governo dele que é criado o Plano Real, que vai conseguir controlar a inflação. Mas quem ganha moral é o FHC, tá? Então, é criado ali o Plano Real, o seu plano, né, consegue controlar a hiperinflação e o Brasil começa a melhorar. O FHC, Fernando Henrique Cardoso, vai intensificar as medidas neoliberais. Vai chegar a mudar a lei, né, de que empresas estrangeiras não poderiam explorar minérios do Brasil. Privatiza a Vale, o pior erro do Brasil aí, uma empresa bilionária que gera muito dinheiro e foi vendida para iniciativa privada a um preço de banana, e esse recurso era para vir para o Brasil, e isso, obviamente, né, faz com que as privatizações sejam intensificadas. A telefonia privatizada é apontada aí por grande parte dos economistas como algo positivo. O Brasil não tinha condição, né? O telefone era muito caro, e o telefone vira popular com a entrada aí das empresas estrangeiras, suprindo a necessidade, né, da população brasileira. Após o FHC, os seus 2 governos, né, no segundo governo uma grande crise, também um processo de desindustrialização. Lembra que o Plano Real, quando equipara a moeda 1 por 1, muita gente acha positivo, é bom para quê? Para a gente comprar lá fora. Né? Se o produto custar $100, é R$100. Um celular custa $1.000, $1.000 é R$1.000. Só que para vender não é positivo, para exportar não é positivo. O nosso produto fica caro. Então, se você pensar, o quilo da carne hoje está R$25, né? Hoje o quilo da carne vai custar $4, mais ou menos, né? 4 e pouco. No passado, lá no plano do FHC, Itamar e FHC, que foi o real ali, né? Muito próximo a 1, se custasse R$25 o quilo da carne, era $25. Então isso vai gerar uma desindustrialização muito forte, principalmente na bens de consumo no Brasil. Após o FHC vem o governo do Lula, né? O Lula vai fazer um grande crescimento, assim como o governo militar. O Brasil chega na 6ª economia do mundo. Né? O crescimento do Lula está associado, primeiro, né, a um grande investimento na indústria de base, também um grande investimento nas indústrias de bens de consumo. E esse investimento está associado ao quê? Um investimento em obra, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, também a redução do IPI, do Imposto da Produção Industrial. O Lula, a gente não pode negar que teve seus méritos, mas teve muita sorte. Ele teve sorte, por exemplo, com a guerra do Iraque. A guerra do Iraque, por incrível que pareça, na questão econômica, ela ajuda o Brasil. Como assim? O Brasil tinha acabado de descobrir o pré-sal, né? Um pouquinho depois da guerra do Iraque. E o barril do petróleo estava acima de $150. Muito dinheiro para a Petrobras. A China, crescendo economicamente no anos 2000, busca o Brasil como grande parceiro e compra muitos minérios, muito produto primário do Brasil, e o Brasil pega esse mercado e ganha muito dinheiro. Então, é um outro fator positivo, muito positivo. O Brasil não tinha aquela inflação, que também ajuda o governo, né, do Lula. É óbvio que a crise dos PIGs e do subprime, tanto Europa como Estados Unidos, tentam dificultar. Mas como ele faz essa medida de um país populoso de 200 milhões de habitantes a consumir, reduzindo os impostos, isso potencializa o seu crescimento. Chega a Dilma. A Dilma, contrário do Lula que teve sorte, tem um azar. Ela pega as commodities desvalorizando, a guerra do Iraque acaba, né? A questão da soja com os Estados Unidos volta a retomar sua grande produção de soja. A China, que tinha o Brasil como um grande parceiro, tem o Brasil ainda, mas busca também minérios de países africanos, diminuindo a compra.
tudo isso vai abalar. Mas o que mais abala o processo econômico da Dilma é a crise política. A instabilidade política vai abalar fortemente a economia, né? A dificuldade de governar. Uma mulher no poder, primeira mulher no poder, obviamente ela enfrentou várias dificuldades e a oposição não deixando ela governar vai gerar uma grande instabilidade, um processo também de desindustrialização no Brasil, uma grande crise política e econômica. A Dilma sofre impeachment. Entra o Temer. O Temer vem com uma política neoliberal novamente, o que a Dilma e o Lula tinham rompido, né, adotando o keynesianismo. O Temer vem com um neoliberalismo e faz reformas aí, né, grandes reformas, o que acabaram, né, bem seguindo a medida neoliberal, que acabaram prejudicando o trabalhador, tirando vários direitos do trabalhador. O Temer fica há pouco tempo, ele foi apenas vice da Dilma e vem o Bolsonaro. O Bolsonaro, você gostando ou não dele, né, ele vai tentar impulsionar a indústria, não consegue, pega uma pandemia, o que acaba agravando aí, dificultando o crescimento, o consumo, né? E aí tudo isso não dá para culpar ele, não é o culpado. A pandemia faz com que o Brasil e o mundo pare praticamente 2 anos intensos, um pouco mais de 2 anos, e aí o seu processo industrial, né, ele também vai começar a decair, intensifica as privatizações, porque é um governo que segue o neoliberalismo, né? Algumas ele não consegue fazer, como a da Petrobras e do Correios, que era uma das suas, né, metas e desejos, mas a Eletrobras é privatizada, o Brasil então começa um processo de desindustrialização. Chegando no momento atual, o momento do Lula, que não dá para falar muito desse momento atual da industrialização, porque está começando, mas há uma previsão de o Brasil retomar o crescimento, né, porque o Brasil está, né, pós-pandemia, é um país populoso, tem um grande mercado consumidor. O que dificulta ainda o Brasil é a alta carga tributária e a dependência de tecnologia e a falta de mão de obra qualificada. Esse aí foi um super resumo. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, coloque seus comentários. Procurei ser bem isento nas minhas falas. Às vezes eu posso não agradar a sua visão política, não é o meu objetivo, tá? O objetivo é fazer você pensar. Todos os governos, se a gente pensar de modo geral, tem aspectos positivos e negativos. E essa polêmica que envolve os governos é por isso que é um tema não tão presente nas provas, né, as características gerais, assim, particulares de cada governo. Mas você tem que entender quem adotou o neoliberalismo, né, que vai falar da privatização, que é lá desde o Collor, o FHC, o Temer e o Bolsonaro, que defende essa política. Enquanto o governo Lula e a Dilma de esquerda defendem o keynesianismo, o aumento, né, do Estado. Essa é uma dica boa. E assim eu espero que você tenha curtido. Deixe o like, compartilhe com seus amigos e vem para Geografia Irada para que a gente possa chegar a 100 mil inscritos em 2024. Um beijo e até o próximo vídeo.